Bom dia, tá começando mais um episódio da Lolere, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Cibele. Hoje, na execução penal, o STJ definiu que a pena de multa segue o prazo de prescrição do Código Penal. E no tributário, a Petrobras garantiu créditos de ICMS sobre fluidos de perfuração. No Constitucional, o ministro Cristiano Zanin negou o pedido para obrigar a instalação da CPI do Banco Master. E no eleitoral, uma nova pesquisa mostra o desgaste do STF e o impacto do caso nas urnas. E no processo penal, o Supremo começa a revisar a prisão preventiva de Daniel Borcaro. E o comentário de hoje é da Bela, que falou assim: muito interessante a matéria do giro jurídico que trata do EPI. A súmula 289 do TST determina que o simples fornecimento do aparelho de proteção pelo empregador não exime do adicional de insalubridade. Cabe-lhe tomar medidas que conduzam à diminuição ou à eliminação da nocividade. Portanto, não basta o mero fornecimento do EPI. Ótimo episódio, impecáveis como sempre. Muito obrigada pela contribuição e pela presença de sempre, Bela. E a Bela, como vocês podem ver, tá sempre muito bem preparada aqui pro podcast, né, Cibele? Sempre ela traz um complemento jurídico, o pessoal sempre pode dar uma conferida nos comentários dela, que com certeza agrega muito ao programa. E hoje, nessa sexta-feira, a gente vai anunciar quem foi o ganhador ou ganhadora do kit da Lolere. Então fica até o final do episódio que a gente vai contar. Mas então, pega o seu café, coloca o fone e vamos entender como que essas decisões estão moldando o direito no Brasil e no mundo. E vamos começar com a execução penal. O STJ fixou que a pena de multa mantém sua natureza criminal mesmo sendo cobrada como dívida de valor. No tema 1405, o tribunal definiu que o prazo para prescrição segue as regras do Código Penal e não as do direito tributário. A decisão uniformiza o entendimento para todos os tribunais do país, trazendo segurança jurídica para a execução das penas. A controvérsia envolvia o artigo 51 do Código Penal, que trata a multa como dívida ativa da Fazenda Pública após o trânsito em julgado. O tribunal rejeitou a tese de que isso transformaria a sanção em um débito puramente fazendário. Prevaleceu o entendimento de que a forma de cobrança é apenas um mecanismo administrativo que não anula o caráter penal da punição. Assim, o prazo prescricional segue o artigo 114 do Código Penal. 2 anos se a multa for a única sanção, ou mesmo o prazo da prisão se forem aplicadas juntas. O STJ esclareceu que apenas as causas da suspensão e interrupção da cobrança devem obedecer à legislação fiscal, como a Lei de Execução Fiscal e o Código Tributário Nacional. O resultado evita a aplicação de regimes excessivamente rigorosos ao condenado e dá clareza à atuação da Defensoria, do Ministério Público e da Fazenda. Ao reafirmar que a multa não perde seu caráter de pena, o STJ preserva a coerência do sistema criminal e garante maior previsibilidade no encerramento dos processos de execução. Você sabia que hoje uma parte enorme das provas nasce nas redes sociais? Um post, um comentário, um story ou até um anúncio podem comprovar uma conduta, uma promessa comercial ou até uma violação de direitos. O problema é que esse tipo de conteúdo é extremamente volátil. Ele pode ser editado, ocultado ou simplesmente apagado em segundos, sem aviso nenhum. E quando isso acontece, a prova acaba desaparecendo junto. E é exatamente aí que muita gente perde o timing no direito. Por isso, a coleta adequada de provas digitais deixou de ser um detalhe técnico e virou uma etapa indispensável. É ela que garante a preservação de metadados, data, integridade do conteúdo e cadeia de custódia, tudo o que dá validade jurídica à prova. A Data Certify atua justamente nesse ponto crítico. Ela permite o registro técnico e seguro de publicações em redes sociais, transformando conteúdos digitais frágeis em provas juridicamente confiáveis. Assim, quando o discurso muda, o conteúdo some, o direito continua preservado. Então, não corra riscos. Faça a coleta das suas provas com a Data Certify. O link para conhecer o serviço está aqui na descrição. E vamos agora com o direito tributário. A segunda turma do STJ confirmou que a Petrobras pode aproveitar créditos de ICMS na compra de fluidos de perfuração. A decisão anulou um auto de infração do estado do Rio de Janeiro em uma disputa de 144 milhões de reais. O fisco estadual tentava barrar o crédito, alegando que esses fluidos não se incorporam fisicamente ao petróleo extraído. O ponto central é a diferença entre item de consumo e insumo essencial. O Estado argumentava que, como o fluido apenas auxilia na extração sem fazer parte do produto final, o crédito seria restrito. No entanto, o STJ reafirmou que a essencialidade econômica é o que vale para garantir a não cumulatividade do imposto. Segundo o relator, ministro Francisco Falcão, a Lei Candir permite o crédito sem
sempre que o item for indispensável à atividade fim, mesmo que ele sofra desgaste gradual. O tribunal afastou a exigência de que o produto precise integrar o corpo físico da mercadoria final para gerar o abatimento tributário. Na prática, o resultado traz segurança para setores industriais e extrativos que dependem de materiais intermediários. A decisão reforça que o critério para crédito de ICMS deve focar na necessidade do material para a produção, consolidando uma orientação favorável ao contribuinte em cadeias produtivas complexas. E vamos com o direito constitucional. O ministro Cristiano Zanin negou o pedido para obrigar a Câmara dos Deputados a instalar a CPI do Banco Master. A ação foi movida pelo deputado Rodrigo Hollenberg, que alegava a omissão do presidente da Casa, Hugo Mota, em dar andamento ao requerimento. Para Zanin, no entanto, não ficou provado uma resistência ilegal que justificasse a intervenção imediata do Judiciário em assuntos internos do Legislativo. O requerimento para a CPI buscava investigar fraudes financeiras envolvendo o Banco Master e o Banco Regional de Brasília. Embora o autor da ação afirme que o pedido já conta com 201 assinaturas, superando o mínimo constitucional de 1/3 dos deputados, o ministro entendeu que o mandado de segurança não trouxe provas suficientes de uma inércia legal por parte da mesa diretora. Juridicamente, o caso destaca o princípio da separação de poderes. O Supremo evitou interferir na dinâmica da Câmara sem uma prova documental robusta de violação ao direito das minorias parlamentares. Outro detalhe importante foi a redistribuição do caso para Zanin, após o ministro Dias Toffoli declarar suspeição, reforçando o caráter estritamente processual da decisão neste momento. E esse debate sobre o caso Master também tem ecoado bastante na opinião pública, como a gente vai ver na próxima notícia. E antes da gente passar para a próxima notícia, ela tem vários percentuais que a gente vai mostrar aqui, e para facilitar a compreensão de vocês, nós montamos um gráfico e ele vai estar disponível lá no Instagram, no @lo.lerer. Então, confira lá depois. A nova pesquisa do Genial Quest mostra que o Banco Master já produz efeitos políticos reais. No campo eleitoral, 38% dos entrevistados afirmam que evitariam votar em candidatos envolvidos no episódio. O desgaste atinge diversas instituições, mas o judiciário aparece como o principal foco de prejuízo de imagem para 13% dos que acompanham o caso. E os dados revelam uma queda na confiança no Supremo. Hoje, 49% dos brasileiros dizem não confiar na corte, contra 43% que confiam. Além disso, 72% concordam que o tribunal tem poder demais e 66% consideram importante votar em senadores comprometidos com o impeachment de ministros, uma competência prevista na Constituição para o controle político do tribunal. Apesar das críticas, 51% dos entrevistados reconhecem que o STF foi importante para manter a democracia no país. Juridicamente, os números medem a pressão pública, mas não substituem as investigações. O cenário é de um escrutínio muito mais rigoroso sobre o Supremo e o Senado, especialmente em relação a possíveis crimes de responsabilidade e condutas éticas. A pesquisa, que ouviu mais de 2.000 pessoas nesse mês, indica que o eleitor está mais sensível a vínculos com o caso Master. O resultado não retira a legitimidade da instituição, mas sinaliza um ambiente de forte disputa institucional onde a percepção social sobre a integridade da justiça vai ter peso direto nas urnas. E no direito processual penal, a segunda turma do STF inicia nesta sexta-feira, 13 de março, o julgamento virtual para decidir se mantém a prisão preventiva do banqueiro Daniel Vorcaro. O colegiado vai analisar a decisão individual do ministro André Mendonça, que ordenou a prisão na Operação Compliance Zero. Um detalhe importante é que o ministro Dias Toffoli se declarou suspeito por foro íntimo e não participará da votação. A Polícia Federal sustenta que Vorcaro liderava uma estrutura voltada a crimes econômicos e institucionais, com tentativa de obstrução da justiça e até intimidação de jornalistas. O tribunal agora testa se esses fundamentos atendem aos requisitos do Código de Processo Penal, avaliando se a prisão é realmente necessária para garantir a ordem pública e a instrução do processo. Tecnicamente, esse julgamento não decide se os investigados são culpados, mas apenas se a medida cautelar de Mendonça é válida e atual. Existe uma discussão jurídica sobre a contemporaneidade dos fatos, ou seja, se os acontecimentos usados para justificar a prisão são recentes o suficiente para manter alguém detido antes de uma condenação final. E esse resultado pode influenciar o futuro das investigações. Se a prisão for mantida, o ambiente para possíveis acordos de colaboração premiada pode se intensificar. E caso a turma entenda que a prisão é excessiva, Vorcaro poderá responder ao processo em liberdade ou sob medidas menos graves, como o uso de tornozeleira eletrônica. E hoje vamos até com notícia extra sobre o direito penal.
Uma decisão do ministro Alexandre de Moraes determinou busca e apreensão na casa do jornalista Luiz Pablo Conceição Almeida, em São Luís. A Polícia Federal apreendeu celulares e computadores para investigar a possível prática do crime de perseguição contra o ministro Flávio Dino. O caso começou após reportagens sobre o suposto uso irregular de um veículo oficial por familiares do ministro no Maranhão. A investigação apura se houve um monitoramento indevido dos deslocamentos do carro, que pertence ao Tribunal de Justiça do Maranhão e estava cedido à segurança de Dino. Por outro lado, a defesa do jornalista sustenta que as publicações fazem parte do exercício regular da profissão e invoca as garantias constitucionais da liberdade de imprensa e do sigilo da fonte. O processo, que corre sob sigilo, teve parecer favorável da Procuradoria-Geral da República antes da ordem de busca. Juridicamente, o desafio é equilibrar o poder de investigação do Estado, que busca elementos para provar um suposto crime, com o direito fundamental do jornalista de acessar e divulgar informações sem ter seus instrumentos de trabalho violados. E esse episódio deve intensificar o debate sobre o uso de medidas invasivas contra profissionais de comunicação. Como os fundamentos da decisão ainda não são públicos, a discussão permanece sobre a proporcionalidade da medida e o limite em que o relato jornalístico passa a ser tratado como um ato criminoso de perseguição. Então é isso, a gente vai chegando ao fim de mais uma edição. Muito obrigada por ter ficado até aqui. E vamos para o ganhador ou ganhadora do nosso kit Lolerer da semana. Lembrando que quem mais comenta ao longo da semana ganha o kit de café e xícara. E essa semana não teve pra ninguém, porque a Ellie ganhou de lavada, Ellie. Parabéns, deixa o seu arroba do Instagram aqui que nós vamos entrar em contato. E não esquece de seguir a gente no seu agregador de podcast favorito, ativar as notificações e também avaliar com 5 estrelas. Aproveita para se inscrever na nossa newsletter jurídica, ela é gratuita e o link tá aqui na descrição. Compartilha também esse episódio lá nos seus stories e marca a gente no @lo.lerer. Então é isso, se cuida, bom estudo e bom trabalho por aí.